Shalom, hoje é Tito capítulo 1. Neste capítulo, Paulo procura dar a Tito instruções específicas para a organização da igreja em Creta. O desafio era lidar com mestres insubordinados e a perversão das pessoas. Que desafio, hein? Novamente, Paulo se apresenta como servo de Jesus de Cristo. Apenas na sua carta a Tito, ele apresenta como servo de Deus. Normalmente, ele se apresenta como servo de Cristo, mas nessa carta a Tito, ele se apresenta como servo de Deus. A referência a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Essa referência, essa frase demonstra o amor que Paulo sentia por ele, destaque feito à fé e ao conhecimento produzido pelo novo nascimento. Vamos ver o contexto de Tito 1, contexto histórico. Essa epístola foi escrita por Paulo a Tito, líder da igreja, e contém seus conselhos que permanecem sempre atuais. Paulo escreve que a esperança da vida eterna se deve a uma promessa feita por Deus antes dos tempos dos séculos. Ele ensina que os santos devem aguardar a bem-aventurada esperança da exaltação e da segunda vinda. Paulo também escreve a Tito sobre a lavagem da regeneração e sobre a renovação do Espírito, em alusão à ordenança do batismo e ao efeito purificador do recebimento do dom, ordenanças preparatórias para sermos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 1, de 1 a 4, servo de Deus. Às vezes, escravo é traduzido como servo. Entretanto, o primeiro termo é mais forte e traduz melhor o original. A terminologia rígida é intencional. Escravo. Paulo costumava usar este vocábulo para se referir a si mesmo, Romanos 1:1, e a outros cristãos, referir a si mesmo e a outros cristãos, 1 Coríntios 7:22. Vê também 2 Pedro 1:1. Essa terminologia também é comum para líder do Antigo Testamento. Segunda fé traduz uma expressão difícil. Essa expressão, segunda fé, é uma expressão difícil. A ideia é que o propósito do apostolado de Paulo era ver pessoas vindo à fé e crescente nela e no conhecimento da verdade. A palavra verdade se refere especificamente ao Evangelho, e o Evangelho conduz à piedade. Tito 1:5. A função de Tito. Para saber a função de Tito, você basta ler em 1 Timóteo 3:1. Tito 1:6. Os requisitos dos líderes. Sobre marido de uma esposa, veja 1 Timóteo 3:2. Tendo filhos crentes, não obriga, mas supõe que tais homens provavelmente tinham filhos em casa debaixo de sua autoridade. A palavra crentes também pode ser traduzida como fiéis. Isso levanta uma questão importante. É obrigatório que os pastores tenham filhos cristãos ou filhos fiéis e obedientes em geral?
aí vem uma questão para nós termos a nossa opinião. Esta palavra e cujas formas relacionadas em 1 Timóteo 2, em 1 Timóteo, né, não é 1 Timóteo 2 não, 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito, que vem sempre essa palavra, geralmente se refere a ter fé salvadora e não apenas ser obediente. Contudo, o contexto é o principal ponto para se entender qual variação da palavra está subentendida. A ênfase deste contexto está em um homem cumprir bem seus deveres. Nenhum pai é capaz de garantir a conversão de seus filhos. O melhor que ele pode fazer é garantir que eles se comportem de maneira obediente, enquanto estiverem debaixo da sua supervisão. Além disso, a passagem paralela de 1 Timóteo 3 fala apenas de filhos comportados e não convertidos. Então é bom entender que ninguém pode ter um filho que garanta que ele está convertido. Quando Paulo está falando a Tito, falando a Timóteo, na primeira e na segunda carta, ele não está dizendo que tem que ser convertidos. Agora que o pai cristão, os pais cristãos, que estão na frente de uma obra de Deus, na frente do povo de Deus, tem que ter filhos obedientes, isso é a verdade. É o entendimento que se tem. Obedientes. Você tem filhos no tempo de criança? Se você disser que é para ele ficar sentado aqui, é para ele ficar sentado aqui. Se é para sentar lá, é para sentar lá. Isso aí tem que ser visto por todo o povo, e todo o povo tem razão se não encontrar pais que estão na frente da obra que os seus filhos sejam obedientes. Porque isso aí é uma questão de procurar ensinar de criança, porque a palavra diz que da criança, é a criança que é ensinada desde o ventre até os 12 anos. Então tem por obrigação ter filhos obedientes, porém convertidos, ninguém pode converter ninguém, só o Espírito Santo. Os pais vão ensinar a palavra e no passar do tempo eles vão decidir se querem Jesus ou não. Então, isso de querer Jesus não é para uma pessoa que está na frente do trabalho ter garantido que todos os seus filhos querem Jesus. Mas é para estar garantido que durante o período que estão debaixo do teto dos seus pais, esses pais que estão realmente na frente do povo de Deus, enquanto seus filhos, adolescentes, jovens, estiverem dentro da sua casa, é para que eles estejam obedecendo, para que não sirva de vergonha, empecilho ao povo que está nas nossas mãos, ficar desanimados, desapontados e com razão, porque nós somos o exemplo e o exemplo arrasta, conversa só não vai adiantar. Então, dizer que nossos filhos têm que ser ensinados, como está escrito em Provérbios 22:6, que nossos filhos têm que ser ensinados, como Deuteronômio 6, de 4 a 9, isso não resta dúvida, que tem que ser essa prática dentro da casa de alguém que está na frente do povo de Deus. E até a idade que estiver dentro do nosso lar, enquanto crianças e adolescentes, tem por obrigação se comportar como exemplo no meio da igreja. Agora, convertido, queridos, aí não tem como ninguém garantir. Nem o próprio Jesus, que teve 12 discípulos, teve um que não foi convertido. E nós vimos Moisés, e nós vimos Arão, e todos os servos que tiveram filhos, que tiveram que viver debaixo daquela obediência durante toda a fase de criança e adolescente, mas que se tornaram adultos e que foram vergonha no meio do povo de Deus, mas não que os pais tivessem que estar envergonhados ao ponto de não poder mais exercer sua missão, porque eles já estavam adultos, já não eram mais dependentes dos pais. Então, essa parte aí é muito difícil. A outra coisa também é se os pais, quando vieram aceitar Jesus, já tinham os filhos crescidos, já tinham passado a fase da infância. Primeira coisa é pedir perdão aos filhos, porque não conhecia Jesus, e tentar, com a ajuda do Espírito Santo,
mudar essa história, ensiná-los, mostrar para eles que agora que veio conhecer a verdade, depois deles crescidos, e que eles precisam estar estudando com eles, se submetendo ao culto doméstico, se submetendo aí ao templo. Agora, convertidos, jamais, ninguém de nós podemos garantir, nenhum de nós. Tito 1:9, capaz pela sã doutrina. Era comum os escritores antigos enfatizarem um item de uma lista colocando no início ou no final, bem como dando a ele uma atenção mais longa do que aos demais termos. Paulo fez exatamente isso aqui. Ele usou apenas umas poucas palavras para os itens dos versículos 6 a 9, mas o último ponto é o mais longo e mais complexo em sua gramática. Com isso, Paulo estava enfatizando a importância do bispo ser capaz de ensinar. Os versículos 10 a 16 deixam claro o motivo desta exigência. Tito 1:12, decadência de Creta. No mundo antigo, Creta era conhecida por sua decadência moral. O historiador antigo Políbio escreveu que era quase impossível encontrar conduta pessoal mais traiçoeira e política pública mais injusta do que em Creta. Cícero também afirmou: os princípios morais são tão divergentes que os cretenses consideram assaltos nas estradas algo digno. Mas não chegaram a esse ponto, achar que um assaltante na estrada não tinha nada de errado. Isso é Creta, o lugar onde estava o pastor Tito, e cujo pastor Tito estava debaixo da orientação do apóstolo Paulo. Tito 1:14, fábulas judaicas. Sobre fábulas, pode ver em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Paulo não declara qual o conteúdo específico das fábulas e mandamentos que ele tinha em mente neste versículo, mas em Tito o falso ensino está mais explicitamente associado ao contexto judaico, versículo 10, do qual em 1 Timóteo e 2 Timóteo ele fala. Tito 1:15, mente e consciência contaminadas. Essa declaração faz lembrar o ensino de Jesus, Lucas 11:41, e escritos anteriores de Paulo, Romanos 14:20. À luz da origem judaica desse falso ensino e do contexto do uso anterior de semelhante vocabulário por Jesus e Paulo, é bem provável que o problema aqui fosse as leis judaicas de restrições alimentares. Os falsos mestres pareciam preocupados com essa pureza ritual, mas apesar disso estavam contaminados com sua própria incredulidade e pecado. Falsos mestres pareciam preocupados com essa pureza ritual. Se eram restrições alimentares, nós sabemos que hoje a ciência já bem evoluída, já descobriu a necessidade da gente estar se alimentando corretamente se quiser ter uma boa saúde. Se você tem esse costume de se alimentar de uma maneira correta, já descobriu que o remédio obrigatório, que não tem para onde correr, que a gente toma todos os dias, são as 3 refeições. Ou pode ser um remédio, pode ser uma droga, esse é o seu alimento, ou pode ser realmente um remédio, algo saudável, para você ter uma saúde perfeita. Isso aí já está claro. Ninguém vai me envolver isso com religião. A pessoa escolhe, mesmo sendo crente ou não crente, ter uma vida saudável. Porque você viver 100 anos
é algo de Deus. Ele pode fazer você viver 100 anos, seus dias estão contados lá, pode ser 100 anos. Não vai mudar, a não sei que ele queira, porque se ele quiser, ele muda, como ele já fez com o caso de Ezequias. O rei Ezequias, ele estava determinado, mandou dizer que ele ia morrer, então era o dia da morte dele. Os dias dele estavam contados ali. No Deus resolveu dar mais 15 anos a ele de vida e deu. Ele se humilhou e Deus deu. Então, aumentar ou diminuir é com Deus, mas no normal, os nossos dias estão contados, geralmente são esses dias contados que nós vamos ter. Deus podendo alterar se Ele quiser. Mas eu quero dizer para você que uma alimentação saudável, ela vai fazer você ter esses 100 anos que Deus te deu, de qualidade. E se não tem uma alimentação saudável, é 100 anos dando trabalho para os outros. A partir dos 40 em diante, os filhinhos já se vendo com você, vão para a clínica essa, a clínica aquela, por causa da falta de amor ao templo do Espírito Santo. Porém, não é religião. Você não vai, não estou ensinando doutrina, você não vai para o inferno porque você não respeitou o templo do Espírito Santo e quis comer o que você bem entendeu. Porém, você sabe que vai ter uma vida sem qualidade e vai ficar o tempo todo pedindo ao Espírito Santo, por favor me ajude, por favor passe essa dor, por favor me cure. É assim. Você planta e você colhe. Mas não coloque religião como algo que vai ser para a sua salvação ou algo que vai tirar você do céu. Isso não tem nada a ver. Você vai para o céu com sua alimentação que você escolheu. Lá não vai comer, a não ser aqueles manjares, não vai comer nada do que você come de errado hoje, quando chega lá, e você vai dizer a verdade. Se eu tivesse comido tão saudável, eu tinha tido uma vida de qualidade, os meus 100 anos seriam uns 100 anos de qualidade. Mas não pense que a alimentação tem a ver com salvação. Aqui no meio dos judeus tinha sempre essas questões. Judeus com gentios ficavam sempre discutindo porque os gentios não comiam do jeito dos judeus e os judeus não comiam do jeito dos gentios, mas Paulo o tempo todo combatia isso. Eu estou falando isso porque aqui está se falando também de falsos mestres que pareciam preocupados com essa pureza ritual, mas apesar disso estavam contaminados com sua própria incredulidade e pecado. E tudo indica que o que eles estavam falando era em relação ao problema de restrições alimentares da lei judaica. Tudo indica. Tito 1,16. Professam que conhecem, mas nas obras o negam. Diz que conhece, mas pelas obras parece que não conhece. As obras dessas pessoas provavam definitivamente que elas não eram cristãs. Apesar de dizerem que conhecem a Deus, Paulo não hesitou em fazer tal julgamento, que elas não conheciam a Deus. Há 3 descrições no fim do versículo, as 3 descrições no final do versículo resume o comportamento que provou que elas não conheciam de fato a Deus. Concluindo, Paulo conclui esse capítulo com um bom testemunho, concluindo o bom testemunho de um cristão verdadeiro ao ministério deve ser confirmado pelo seu exemplo de vida. As características que Tito deveria, antes de nomear os líderes da igreja, são listadas por Paulo. Quais as características que os líderes da igreja deveriam ter? Ele alerta que pessoas gananciosas, beberrões, caloteiros, arrogantes, mulherengos, não podem ser dirigentes de congregação. Lidar com mestres insubordinados poderia levar a congregação à ruína se não fosse administrado com sabedoria. Muitos falsos ensinamentos sobre a circuncisão de casa em casa, com pregação gananciosa, sair de casa em casa com pregação gananciosa, levavam as famílias por caminhos contra a verdade de Cristo. Isso não acontece hoje, não é? Pessoas que no meio da igreja querem chamar o rebanho para si
Ela sai de casa em casa, forma seu grupinho e funda a sua congregaçãozinha na primeira esquina que encontrar. Isso sempre houve e nós devemos pedir a Deus misericórdia, porque realmente é algo terrível. As pessoas quererem estar na frente do povo, um microfone na mão, e por conta disso elas fazem barbaridades. Elas ficam naquele ambiente, transtornando o ambiente até conseguir um bom número, que elas sabem que quando ela disser vamos, elas vão seguir, e aí elas ficam ali só para isso. E quando dá o tempo que vê que já tem um bom número, elas saem e arrastam aquele bom número que elas conseguiram fazer durante um tempo enorme. Elas vão com toda a paciência, conquista um, conquista outro. Ela sabe que para o mal, os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz, né? Então, eles fazem isso. A gente acredita que se é filho de Deus, vai se arrepender, vai devolver o que não é dele. As ovelhas que o Senhor Jesus Cristo entregou a fulano, não é que é do fulano, mas Deus entregou para aquela pessoa está guiando, cuidando. Então, se você leva, deve devolver se arrepende. Se a pessoa leva, devolve se arrepende, no nome de Jesus. E se não se arrepende, certamente, realmente não é filho da luz. Porque filho da luz entende que no mundo na igreja tem hierarquia. E sair de um ambiente onde você está debaixo de uma autoridade, arrastando as pessoas que estão com aquela autoridade, não é para filho de Deus. Filho de Deus se arrepende quando faz isso. Não fica com nenhum daquele rebanho. Ele sai, quando quer sair, quebra a sua aliança, já está pecando em quebrar a aliança, mas pelo menos isso ele não faz. Ele vai, como é filho de Deus, ele vai se arrepender de seus pecados, de ter quebrado a aliança e vai conquistar vidas, porque filho de Deus é frutífero, não precisa de arrancar ovelhas do pasto onde Deus colocou um pastor para tomar conta. Então, Paulo fala de tudo isso, Paulo é maravilha, ele não deixa nenhum assunto despercebido, ele traz assuntos todos que nós hoje precisamos ouvir. E nessa carta vocês estão vendo isso. Paulo esclarece a Tito os diferentes tipos de pessoas, os puros e os impuros. Os puros têm a mente de Cristo, pois estão cheios do Espírito Santo. E os impuros, já sabe, não estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não está no lugar onde tem a impureza. Louvado seja Deus. Então, acabamos de comentar Tito 1, que tem como tema instrução a Tito. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores do MAI FJ, com todos os componentes de célula, líder de célula, colíder de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus.